Bom, e aí pessoal, Prof. Deco aqui, Prof. de Biologia, e agora a gente vai dar início a esse nosso segundo encontro virtual aí, né? Durante esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Primeiro eu queria começar me justificando por que eu estou fazendo nesse formato e não de acordo com o que vinha acontecendo nas reuniões ao vivo, tá? Bom, como vocês sabem, essa semana aí aconteceu esse evento climático esquisito aí, que eu sei que acabou destelhando algumas casas, prejudicando um monte de coisa, e assim como a minha internet de alguns alunos também ficou bem instável, estava bem difícil de fazer as coisas aqui, né? E eu optei por fazer desse modo para que a gente não inicie uma reunião virtual e acabe caindo minha internet, travando um monte, e como os professores têm hora agendada para fazer as aulas com vocês, para não acabar atrasando para ninguém, tá? Então, porque eu não sei como é que vai estar no momento que a gente vê essa aula. Enfim, essa aula aqui, ela vai acontecer de acordo com a atividade que foi passada para vocês, né? Atividade 5 é sobre sangue. Então vocês viram que fugiu um pouco daquilo que a gente estava trabalhando. A gente vinha trabalhando sobre ecologia, né? E aí do nada surgiu o sangue. Mas a partir da próxima atividade vocês vão ver que vai voltar, a gente vai continuar a finalizar a ecologia para depois entrar nesse conteúdo propriamente dito. Então, essa aula aqui a gente está se adiantando, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Vamos entender dessa forma. E então, vamos falar um pouquinho na primeira parte, tá? Sobre histórico sobre o sangue, tá? Contextualizar um pouco sobre transfusão sanguínea. Também depois, na segunda parte, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre sistema ABO e, para finalizar, sistema RH, certo? Então, espero que depois que vocês já fizeram a leitura da atividade, já tentando fazer a atividade, esse vídeo seja um facilitador, né? Para vocês compreenderem o conteúdo, assim como outras fontes de busca também são importantíssimas, tá bom? Então vamos lá. Começar simples aqui, só comentar, né, que o sangue ele é um tecido e a composição dele é plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. Duas palavrinhas importantes para essa aula, hemácias e plaquetas, tá? Vocês vão ver mais para frente a importância delas. Vamos lá, 1492. Vamos voltar bastante aí no tempo para a gente começar a falar sobre transfusão de sangue. Tá? A gente tem evidências de que a primeira transfusão de sangue aconteceu nessa época e tem a ver com o Papa Inocêncio. Só que o que acontece, gente? Quando a gente volta tanto assim no tempo, eu fui buscar em diversas fontes sobre isso, e cada fonte dizia tinha algumas alteraçõezinhas, tá? Então, por mais que a gente está falando sobre transfusão de sangue, vocês vão ver que essa mesma história é contada de uma outra forma. Então, aquilo que a gente tem como mais próximo da verdade, as evidências mais plausíveis, aí, são de acordo com relatos do autor Stefano em Fessura, em que ele conta que o Papa Inocêncio VIII ele estava em coma e o médico da época falou que ele precisava de sangue. Tá? O que fizeram? Como é que conseguiram o sangue ali para ele? Falaram, acharam três crianças de 10 anos e prometeram uma certa quantidade de dinheiro que é suficiente para eles conseguirem comprar um bom pedaço de terra, certo? E aí, aqui que tem duas versões diferentes da história. A primeira a primeira que fala sobre transfusão de sangue diz que foi retirado o sangue dessas crianças e foi feita a transfusão. A outra diz que não, diz que é a mais próxima da verdade. Diz que foi tirado o sangue das crianças e o Papa bebeu, ingeriu o sangue, tá? Mas o que a gente sabe, independente de qual forma que foi, o procedimento falhou, as três crianças morreram e o Papa também morreu, certo? A gente vai para 1665, Richard Lauer, ele teve experimentos bem sucedidos, né, na parte de transfusão de sangue com um animal não humano para um animal não humano, nesse caso um cão, certo? Ele ligou a artéria carótida do cão doador à veia jugular do receptor
Mas depois o cão acabou morrendo, mas a gente começa a perceber que já tem um certo progresso nessa área. 2 anos depois, a gente começa a ter já de animal humano para animal humano, ou seja, uma pessoa para outra. Quando o médico Dennis, vamos chamar ele de Dennis, ele fez a primeira transfusão de sangue, tá? A segunda transfusão de sangue, fizeram um homem robusto, ele estava utilizando uma cadeira de roda, estava fraco, ele recebeu sangue de uma ovelha, mas apesar de que voltou a trabalhar, ficou um pouquinho forte, depois morreu. Terceiro caso, um jovem sueco recebeu sangue de um bezerro. E aí ele teve até uma melhora, mas depois da segunda transfusão ele acabou morrendo. O Denis, uma história curiosa é que ele defendia a transfusão de sangue de animais não humanos para animais. Por isso que ele usou cordeiro, ele usou bezerro, tá? Por quê? Porque ele acreditava que as emoções presentes no sangue de humanos não eram tão puras quanto a dos animais. Por quê? Porque as pessoas elas têm ciúme, elas têm inveja, elas têm tristeza, e isso poderia ser passado para outra pessoa como sangue. Hoje a gente sabe que não é bem assim, não é bem no sangue que estão essas questões, e bezerro e cordeiro são mamíferos, eles também têm sentimentos, sim, eles também sofrem, eles também têm vários sentimentos. Porém, deixa eu só voltar um pouquinho. Nesse último caso do jovem sueco, gerou uma tretinha. Parentes ali desse cara que morreu, entraram ali na justiça assim, da época para culpar o Dennis. Só que, como estava tudo começando, o Dennis ele não foi tão prejudicado. Porém, a British Royal Society e o Vaticano proibiram qualquer tipo de transfusão de sangue após esse julgamento do Dennis. Então, por mais de 150 anos, o Vaticano impediu qualquer evolução científica nessa área, tá bom? E aí, chegamos em 1800, só um pouquinho, chegamos em 1800, quando a gente tem a primeira bem documentada transfusão de sangue em seres humanos, tá? Acho que se pronuncia Blundell, o nome dele, e ele conseguia, ele tinha ali uma receitinha de como fazer. Porém, vários eram bem-sucedidos e vários eram mal-sucedidos. Eles ainda não tinham ideias de alguns detalhezinhos do sangue que a gente vai ver mais pra frente. Por que que dá certo, por que que não dá certo, o que dá certo, o que não dá certo, tá? Bom, aqui um resumo. O que aconteceu depois de 1818 foi que começaram a surgir muitas ideias, várias hipóteses diferentes, vários testes diferentes, tá? Primeiro agitar o sangue para retirar o coágulo para depois transfundir. Começaram na época que estava durante a pandemia da cólera, em vez de usar sangue, estavam usando leite, tá? Também não dava certo. Uso de bicarbonato de sódio como anticoagulante. Também foi uma época que Pasteur ele estava fazendo seus experimentos ali sobre contaminação, né? Então ele percebeu que ações bacterianas e fúngicas elas acabavam putreficando o sangue e aí poderia dar problema na hora de transfundir, certo? E aí voltou-se para toda essa asepsia, né, para reduzir essas contaminações. Foi descoberta as plaquetas mais tarde. Aqui está o que eu achei. Desculpa. E também surgiram mais embasamentos no estudo da aglutinação. Um ponto que eu achei interessante trazer para a aula foi que o primeiro relato acadêmico, né, sobre a homoterapia foi realizado aqui no Brasil, em 1879, com a tese de doutoramento de um cara chamado José Marcondes Filho, tá? Importante, legal essa história. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Para finalizar esse primeiro momento da aula, teve a descoberta do sistema ABO, tá? Em 1901, essa figura aí do ladinho do bigode aí, ele publicou um documento detalhando a descoberta dos grupos sanguíneos e também sobre a aglutinação. A partir daí, a gente começa
a compreender, né? A partir no próximo vídeo a gente vai conseguir compreender o que a biologia atual explica sobre isso, sobre transfusão de sangue, o que é possível, como fazer, e o que o sistema educacional cobra da gente, tá bom? O que geralmente aparece em exercícios, em provas e nos livros didáticos, a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Então assiste o próximo vídeo aí.